O desejo pela casa própria é historicamente um pilar da estabilidade e da ascensão social no Brasil. É a promessa de um futuro seguro, livre da incerteza do aluguel e da dependência familiar. Contudo, para a geração Z e os millennials brasileiros, essa promessa se transformou em uma equação de difícil solução. Uma pesquisa do Ipsos Housing em 2025 revela a magnitude da crise de expectativa. 73% dos brasileiros ainda sonham com a casa própria, mas uma maioria esmagadora de 62% dos jovens acredita que hoje em dia é muito mais difícil conquistar um imóvel do que era na época dos seus pais. Mas por que comprar a casa própria se tornou uma tarefa quase impossível para os brasileiros, em especial aos jovens? O objetivo deste vídeo é justamente desvendar a fratura geracional no acesso à moradia, analisando como a combinação de preços inflacionados, crédito caro e um mercado de trabalho instável criou uma barreira quase intransponível para a juventude brasileira em busca do sonho da casa própria. Mas antes, não se esqueça de apertar o botão curtir que está aparecendo aí na sua tela e se inscrever no nosso canal. Vamos ao vídeo. A dificuldade em comprar um imóvel não reside na falta de vontade, mas na fria matemática da desproporção entre o aumento do preço dos imóveis e a estagnação da renda média. O mercado imobiliário brasileiro tem apresentado uma aceleração que a capacidade de poupança do jovem trabalhador simplesmente não consegue acompanhar. O índice FIPE-ZAP de venda residencial, que monitora o comportamento de preços em 56 cidades brasileiras, encerrou 2024 com uma alta acumulada de 7,73%. Este foi o maior aumento anual desde 2013, superando com folga um IPCA de 4,64 e um IGPM de 6,54. Isso significa que o imóvel não apenas manteve o seu valor, mas teve um ganho real significativo. Para quem estava poupando para comprar, a linha de chegada se moveu mais rápido do que a capacidade de acumulação. Se um jovem, por exemplo, poupou a uma taxa de 10% ao ano, um rendimento excelente de renda fixa para o período anterior, ele mal conseguiu acompanhar a valorização do ativo que desejava comprar, permanecendo no mesmo lugar em termos de poder aquisitivo relativo. Essa valorização é impulsionada pela demanda e pela escassez de terrenos bem localizados, mas é agravada pela incapacidade da renda de acompanhar o ritmo de aumento. O IBGE aponta que, apesar de um aumento na renda ao longo do tempo, o brasileiro está ficando mais dependente do aluguel. Isso sugere que a melhoria na renda é apenas suficiente para cobrir o custo de uma moradia alugada, mas não para acumular o capital necessário para entrada, por exemplo, para um financiamento imobiliário. A resposta do mercado a essa crise de acessibilidade é o encolhimento dos lares. Uma pesquisa recente da USP reporta uma redução de 12,75% na metragem média dos imóveis financiados desde 2018 no Brasil. Apartamentos compactos e estúdios dominam os lançamentos, refletindo uma adaptação forçada do mercado à menor capacidade de compra da população, especialmente a população jovem. Se o preço do imóvel é o primeiro muro, o custo do crédito é o fosso que o cerca. A política monetária do Banco Central, materializada na taxa Selic, é o principal fator que encarece o financiamento imobiliário. A taxa Selic, ao ser elevada para combater a inflação, aumenta o custo de captação dos bancos, que repassam esse aumento para as taxas de juros finais dos financiamentos. Em um cenário de juros altos como o que vivemos hoje, o valor total pago ao final de um contrato de 30 anos pode ser 2 ou até 3 vezes o valor original do imóvel. Se você não tiver uma grande soma para dar como entrada, basicamente pagará 2 ou 3 vezes o valor total de sua casa ou do seu apartamento no futuro. O crédito neste cenário de juros altos, em vez de ser um facilitador, se torna um fardo que compromete a estabilidade financeira de longo prazo da nossa juventude. O aumento do preço dos imóveis não é apenas especulativo. Fatores estruturais e conjunturais impulsionam o custo da construção, que é integralmente repassado ao consumidor. A inflação imobiliária de 7,7% em 2024, superior à inflação geral e à média global, é explicada por uma série de fatores, entre eles o aumento dos custos de materiais para a construção, que ainda são reflexo das disrupções das cadeias de fornecimento pós-pandemia, além do aumento do custo com mão de obra no setor. A demanda por moradia, portanto, mesmo com a diminuição do déficit habitacional absoluto, estimula o preço para cima desde o valor da terra para o mercado imobiliário, o que fatalmente será repassado para futuros inquilinos. Em outras palavras, o jovem não está apenas pagando pelo imóvel, mas sim por um ciclo vicioso de encarecimento da terra, dos juros e dos insumos da construção civil.
A dificuldade de acesso à moradia é um sintoma de uma crise mais profunda que acadêmicos chamam de fratura geracional. Artigos publicados na Civitas propõem que a desigualdade no Brasil se aprofunda no acesso da geração jovem às oportunidades de vida e ascensão à classe média. Essa fratura é o resultado da precarização do mercado de trabalho para os jovens, que enfrentam maior dificuldade em obter empregos estáveis e bem remunerados. A baixa inserção e a falta de experiência profissional e acadêmica dificultam a estabilidade financeira necessária para a moradia. A moradia, nesse contexto, deixa de ser apenas um bem de consumo e se torna um marcador de desigualdade. A incapacidade de adquirir um imóvel próprio perpetua a dependência e adia a plena autonomia da juventude, reforçando a tese de que a crise habitacional é fundamentalmente uma crise de desigualdade social. A consequência social mais visível da crise de acessibilidade é o efeito bumerangue, o retorno ou a permanência prolongada dos jovens na casa dos pais. A decisão de sair da casa dos pais está intimamente ligada à entrada e à performance no mercado de trabalho. A instabilidade financeira e o alto custo de moradia própria ou alugada forçam o adiamento da formação de novos domicílios. O IPEA, em seus estudos sobre os determinantes socioeconômicos da coabitação familiar, conecta diretamente a permanência dos jovens no lar, a sua renda potencial e as expectativas de futuro. O adiamento da independência financeira se traduz no adiamento de marcos importantes da vida adulta, como casamento, constituição familiar e a paternidade e maternidade. A crise da casa própria, portanto, não é apenas econômica, mas uma crise de planejamento de vida e de autonomia geracional. Entre 2012 e 2022, o contingente de adultos entre 25 e 34 anos que ainda coabitam com os pais cresceu 137%. Estima-se que em 2025, cerca de 2 em cada 5 jovens brasileiros nessa faixa etária ainda vivam na casa dos pais. Dados do IBGE indicam que esses jovens tendem a ser mais escolarizados que a média. 35% possuem ensino superior incompleto ou completo. Eles optam por permanecer no ninho para investir na própria educação ou poupar recursos, uma estratégia de maximização de capital humano e em um mercado de trabalho que exige cada vez mais qualificação para pagar salários que mal cobrem o aluguel de um estúdio. O acesso à casa própria, quando ocorre, é majoritariamente mediado por programas sociais. O Minha Casa Minha Vida se estabelece como a principal e muitas vezes única porta de entrada para a juventude de baixa e média renda. Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, revelam que jovens compram metade dos imóveis do total disponibilizado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Isso se deve ao fato de o programa oferecer condições de crédito subsidiadas com juros mais baixos do que as taxas de mercado. No entanto, o Minha Casa Minha Vida possui muitas limitações. O novo teto do programa, embora tenha dado fôlego ao segmento econômico, normalmente se enquadra em financiamentos de imóveis de menor valor e frequentemente em regiões mais periféricas. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, é virtualmente impossível encontrar terrenos baratos o suficiente para construir imóveis dentro do teto do programa, que hoje é de R$ 350 mil em áreas centrais e dotadas de infraestrutura. O resultado é que o jovem beneficiário do programa é empurrado para locais afastados dos centros das cidades e longe dos empregos e serviços. Ele conquista a casa própria, mas paga o preço em qualidade de vida e tempo de deslocamento, trocando um aluguel caro pela mobilidade urbana precária. A dependência desse tipo de programa ou do aluguel demonstra que o mercado tradicional falhou em oferecer soluções para a maior parte da juventude brasileira. Para aqueles que conseguem sair da casa dos pais, o aluguel se torna a alternativa, mas não sem um custo social e financeiro elevado. O ônus excessivo do aluguel é uma das características do problema habitacional no Brasil. A alta demanda por moradia, impulsionada pela dificuldade de compra, faz com que o preço do aluguel também seja pressionado. O resultado dessa falta de capacidade de adquirir o imóvel próprio foi que a demanda por aluguel explodiu, refletindo a frustração na compra. O número de domicílios alugados no Brasil saltou de 12,3 milhões para 17,8 milhões em apenas 8 anos, um crescimento de mais de 45%. Consequentemente, a lei da oferta e da procura pressionou os preços de forma brutal. Em muitas capitais, o reajuste dos novos contratos de aluguel em 2024 e 2025 superou os 20%, muito acima de qualquer índice de reajuste salarial. A valorização dos imóveis é fatalmente repassada para futuros inquilinos. A pesquisa Ipsos, que é uma multinacional francesa que realiza
levantamentos de opinião pública em vários locais do planeta aponta que 36% dos inquilinos brasileiros que desejam comprar um imóvel acreditam que não conseguirão concretizar este desejo devido aos altos custos do aluguel. O conceito de ônus excessivo com aluguel é definido como gasto de mais de 30% da renda familiar bruta com moradia. No Brasil atual, esse ônus foi ultrapassado para a vasta maioria das famílias de baixa renda. Famílias com renda de até R$ 1.900 por mês, que é o salário médio dessa faixa de entrada no mercado de trabalho jovem, comprometem em média 48% dos seus ganhos apenas com aluguel. O jovem de baixa renda trabalha efetivamente metade do mês apenas para pagar o proprietário do imóvel, sobrando recursos escassos para alimentação, transporte, educação e lazer. A capacidade de poupar para dar uma entrada de 50 ou 80 mil reais em um imóvel próprio torna-se matematicamente impossível nesse cenário. O aluguel, portanto, deixa de ser uma fase de transição e torna-se uma armadilha permanente de liquidez. Essa armadilha do aluguel revela mais um dado assustador. A Ipsos também pesquisou a opinião dos jovens brasileiros sobre a possibilidade de conseguir comprar a casa própria, e 62% deles disseram que não acreditam mais que esse sonho seja possível. A dificuldade da geração Z em comprar a casa própria no Brasil é um problema complexo, resultante da convergência de fatores macroeconômicos como uma Selic alta e inflação, problemas estruturais como a desproporção de renda, além do preço da moradia e o mercado de trabalho precarizado. A persistência do sonho, apesar da matemática da impossibilidade, revela a resiliência e a busca por estabilidade na juventude brasileira. O acesso à moradia se tornou um privilégio mediado por programas sociais como Minha Casa Minha Vida, e não um direito acessível pela via do mercado tradicional. Para que o sonho da casa própria deixe de ser uma miragem e volte a ser uma meta alcançável, são necessárias ações coordenadas e contínuas, entendendo que esse não é um problema exclusivo do Brasil, mas que precisa começar a ser atacado de alguma forma. E aí, o que você acha que poderia ser feito para facilitar a compra do imóvel próprio pelos brasileiros? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Considere se inscrever em nosso canal. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia, história e entretenimento em geral. Agora, se você deseja saber como a Venezuela chegou ao fundo do poço como uma das maiores crises econômicas e sociais de todos os tempos, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!